Fala galera da Web TV Amor Divino, esse é o nosso programa Prática Celeste e hoje nós iremos tratar de mais um tema sensacional, né? Nós já falamos de Quaresma, falamos sobre espiritualidade cristã, já falamos sobre diversos temas essenciais na nossa caminhada de fé. E hoje, já véspera de Semana Santa, quando a gente está aqui gravando, né? Nós vamos trazer a temática da maior celebração que nós temos no cristianismo, que é a ressurreição, a Páscoa, onde nós iremos viver daqui a alguns dias com bastante entusiasmo, com bastante alegria. Não é isso, padre? Então vamos juntos aí, nesta hora, falar sobre a Páscoa. A Páscoa é o nosso grande mistério, né? Que é justamente esse mistério que nós celebramos e atualizamos na liturgia, mas também precisa ser atualizado na nossa própria vida, né? Então, Exato. hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre essa grande festa e grande solenidade da nossa fé, né? Pois é, a Páscoa é um desses grandes mistérios que nós temos, né? Dentro da nossa igreja. E eu acho que esse mistério é tão grandioso que que a própria igreja faz com que tenha uma preparação para ela, né? Que é a Quaresma. Sim. 40 dias de preparação e também uma Semana Santa com tríduo pascal. Então, assim, nós temos, parece que uma grande celebração como a Quaresma, depois ainda um tríduo para que a gente possa viver com grande intensidade a Páscoa. Mas assim, o que seria então essa Páscoa, padre? O que a gente pode começar hoje? A gente, de maneira simples, começar a dizer o que é essa Páscoa? Primeiramente, Páscoa é a própria tradução da palavra, né? Passagem, né? E a Páscoa, ela lembra, né, assim, né, e atualiza, né, aquilo que o povo antigo passou lá no Egito, primeiramente, né? Onde lá no Egito, Deus pede, né, para que eles realizassem um ritual, né? Que é esse ritual pascal, né? Onde ali eles deveriam imolar, né, o cordeiro pascal, né, pegar o sangue e untar a marcação das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus, né? Então ali primeiro símbolo, ou podemos dizer, o primeiro significado pascal é esse, né? É o anjo do Senhor que passa no Egito, né? Então ele faz essa passagem, né? Levando os primogênitos, né? Então ali esse é o primeiro simbolismo, que é o simbolismo da morte, né? O simbolismo da morte. Depois nós temos o simbolismo da vida, né? Que é a passagem do povo pelo Mar Vermelho, né? É uma das leituras do Sábado Santo, né? Fala justamente sobre isso. Depois nós temos o cântico, né, de Maria lá, né? Que é entoado como um salmo, né? Responsorial também. Então esses dois símbolos, né? Do anjo que passa, que é o símbolo da morte, o anjo da morte que passa, e depois o povo que passa em meio ao mar, né, que é o símbolo da vida, né, que lembra também o batismo, né, de cada um de nós também. Por isso que São Paulo que diz, né, se com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos também. Então, esse grande mistério da Páscoa, que é justamente isso, né, é morte e vida, né. Por isso que a Quaresma é um tempo que prepara a Páscoa, justamente porque ela nos prepara para morrer, digamos assim, né? Ou seja, nos prepara pela penitência, pela mortificação, né? Por tudo aquilo que a gente já refletiu, né, alguns dias atrás, mas nos prepara justamente para que a gente se torne aptos a morrer para nós mesmos, para viver para a vontade de Deus, né? Para viver para Deus. Então isso é a beleza, né, desse grande mistério, que é justamente isso, né? Deus que resgata o ser humano da sua própria vontade, né, para elevá-lo, né, a uma condição de filho de Deus também, né? Então isso é muito belo, né? E é claro que quando a gente vai refletindo, né, sobre essas passagens, não é só ressurreição, né? Porque às vezes a gente, quando fala da Páscoa, a gente lembra só do ressuscitado, né? Mas esse ressuscitado, ele passou
pela cruz, né? Então a gente não pode olhar a Páscoa somente como ressurreição. Existe a ressurreição, eu sempre falo isso, a ressurreição ela é o fruto, né, do mistério pascal, podemos dizer assim, né? Porque a ressurreição ela traz a certeza de que a cruz não deve ser, não é maldição, né? Que a cruz não deve ser rejeitada, né? Que a cruz ela tem que ser abraçada realmente, né? Porque unido a ela nós alcançamos a vida plena, a vida eterna, né? Isso é a beleza, né? Isso eu acho muito legal, isso trazer, porque às vezes a gente pensa, a gente sempre vai desassociar, né? A cruz da ressurreição. A gente sempre vai ter como se fosse dois momentos distintos, né? Separados, né? Sim. Ora eu tô vivendo a quaresma, mas a quaresma ela acaba e eu agora vou viver a Páscoa e elas não têm unidade, né? Então, assim, como se fosse somente a cruz, somente a ressurreição. Isso também, às vezes, a gente percebe até mesmo na nossa caminhada, né? Por exemplo, no dia a dia, a gente vai percebendo isso também, que às vezes você percebe que algumas pessoas, talvez eu não sei se por influência protestante, não consegue fazer esse link, né? Da cruz com a ressurreição. Sim. E acaba também não dando valor devido ao sacrifício voluntário que a gente faz e ao sentido da cruz que tem, né? Exato. Que é grandioso. Isso. Eu acho que esse grande passo, né, que Jesus dá na cruz, esse grande passo de amor, né? Lá São Paulo vai falar, né? Se Cristo não ressuscitasse, vão seria a nossa fé. Né? Eu acho que todo o gesto de amor, de humildade de Cristo no alto da cruz, antes é um gesto de humildade porque ele é obediente ao Pai, né? E essa obediência que vai fazer com que, acho que é Filipenses, né, que vai falar sobre isso, que vai falar que Cristo alcança, o nome de Cristo é um nome que é glorificado no céu, na terra e nos abismos, né? Por conta da obediência dele, que ele consegue então a ressurreição. Sim, é interessante que a própria quaresma, quando a gente vai meditando, né, desde a quarta-feira de cinza e os domingos da quaresma, né, nós vemos sempre um caminho, né, que a própria liturgia, através dos textos sagrados, nos fazem que é uma meditação sobre essa restauração da nossa vida, né? Ou seja, da nossa condição humana. E essa restauração ela se dá por quê? Porque com o pecado dos primeiros pais, o que acontece é justamente esse afastamento da vontade de Deus. Né? Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem à Terra para quê? Como se a vontade de Deus se aproximasse de nós novamente, né? Através de Cristo, para que a gente possa entender em Cristo, assim, quem somos nós, né? E aprender novamente a se unir novamente à vontade de Deus, né? Então, a quaresma, ela nos prepara justamente para isso, né? Para que a gente possa, nesse momento, né, de Semana Santa, por exemplo, né, a gente ali meditar em todas aquelas celebrações que nós temos, as meditações que nós fazemos, que sejam as procissões, os atos de piedade popular, e chegando, né, ao Tríduo Pascal, a gente consiga ali realmente entender esse caminho de união de vontades, né? Tem uma palavrinha grega que São Paulo usa em algumas das suas cartas, né? Ele usa um termo sinergia, né? Sinergia é o quê? É unir forças, né? E significa justamente isso. Sinergia é unir a nossa vontade à vontade de Deus, né? Ou seja, é unir a nossa força, ou seja, aquilo que há em nós, que é a liberdade, né, de escolha, e escolher o que Deus quer para nós, né? E a gente vai unindo a nossa vontade à vontade de Deus, né? É um único coração, né, com o coração de Deus. Não né? é anular a nossa vontade,
mas é Assumir a vontade de Deus, livremente, planificar a nossa vontade a partir da da vontade de Deus. porque assim, o ser humano esqueceu para que foi criado, né? Porque o pecado ele faz isso, ele nos afasta da nossa essência, daquilo que é próprio da nossa natureza. E Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o Filho de Deus, ele veio a essa terra justamente para nos mostrar quem somos nós, né? O que nós devemos ser. E é por isso que nele nós conseguimos novamente restaurar essa vontade de Deus em nós, né? A própria liturgia ela nos proporciona muito bem isso, né? Por isso que tem alguns gestos que nós fazemos, né? Principalmente no Tríduo Pascal, né? Muito interessante, né? Por exemplo, na Quinta-feira Santa celebramos ali a instituição da Eucaristia e do sacerdócio também, né? Então ali nós temos o que, né? As duas manifestações de Cristo, né? Humana e divina, né? Sim. O sacerdócio e a Eucaristia, né? E aí é justamente isso. Ali a gente faz o que, né? A gente se une. É interessante que o lava-pés, né? O lava-pés na quinta-feira é justamente isso. É Cristo que se rebaixa, né? Ou seja, é a kenosis, né? O rebaixamento. Ou seja, é a vontade do Pai em Cristo, no seu Filho, que vem até nós para lavar os nossos pés. Ou seja, para se fazer escravo de nós, né? E aí é interessante que a Eucaristia, o quê? Deus, ele desce, né, e vem até nós, lavar nossos pés, e a Eucaristia que a gente comunga nos eleva. Né? Então é um movimento de subida e descida, né? A liturgia ela faz muito bem isso. Na sexta-feira também tem o mesmo movimento, né? Porque não tem missa, né? É a celebração. Mas ali nós meditamos o quê? Nós meditamos esse rebaixamento maior ainda de Cristo, né? Porque do céu ele desce à terra e da terra ele vai à mansão dos mortos, né? Então esse rebaixamento. E aí é interessante, esse rebaixamento de Cristo, né? Se entregando por cada um de nós. Assim, e depois nós temos um gesto, né? Que é a adoração à Santa Cruz, né? Onde a gente se aproxima da cruz, beija a cruz, né? E o beijo é símbolo de união, né? Assim, a gente beija é um símbolo de união com aquele mistério que está acontecendo, né? União de corações ali, né? Exatamente. E aí, esse primeiro rebaixamento da quinta-feira que vem a nós para nos elevar, na sexta-feira a gente experimenta com plenitude esse rebaixamento de Cristo, né? Assim, unindo a nossa vontade a Ele, ou seja, desejando morrer com Ele, né? E no Sábado Santo é o processo de subida, né? Ou seja, a gente vê todo aquele mistério onde a gente começa da criação até Cristo, que é a redenção, né? Onde ali a gente vê a criação, como que a criação ela desordena pelo pecado dos primeiros pais, mas depois Deus que não desiste do ser humano, mas ele vem ao encontro do ser humano para restaurar essa união, que são as alianças, né? E a gente vem meditando as alianças, as promessas de dar um coração novo, um espírito, o derramamento do espírito e tudo mais, né? Até chegar a Cristo, né? Porque Cristo é justamente aquele que nos edifica, né? Então a ressurreição é esse símbolo de uma vida nova, né? Que passou o quê? Que passou pela criação, pelo pecado, pelas alianças, né? O desejo de Deus de vir até nós, de nos resgatar, e a correspondência humana de abraçar a morte de Cristo para reviver com Ele, né? Então nós vemos sempre esse movimento litúrgico, né? Litúrgico espiritual, né? É belo, né? É muito belo, né? E eu lembro, no período que eu estava no seminário, a gente, quando parava para preparar as missas, me dava sempre frio na barriga, porque era muito detalhe, né? Muito detalhe. Tríduo Pascal, principalmente o Sábado Santo, tem muito detalhe. Sim. Hoje eu só sento e participo. É mais tranquilo. Não fico mais tão preocupado assim com os detalhes, mas é muito belo, né? Sim. E ali no Tríduo Pascal a gente vai ver, como você estava falando, de todas essas belezas, né? Mas uma das maiores... Tem alguns momentos do Tríduo Pascal que eu acho muito belo. Por exemplo, quando o sacerdote entra em silêncio
na sexta-feira, né? Uhum. Junto com os ministros e se prostra lá na frente. Uhum. Fica alguns momentos deitado em silêncio, fazendo oração. Quando a cruz entra, Uhum. depois quando já no sábado santo, né? O círio entra iluminando toda a igreja escura, vencendo as trevas, né? Já trazendo ali aquele símbolo da ressurreição, Sim. do ressuscitado. Isso tudo eu acho tão belo porque mostra também ali, é um simbolismo, é um sinal externo, mas é aquilo que a graça faz nos nossos corações, né? Exatamente. É a ação do Espírito Santo em nós, né? O símbolo, ele é sinal daquilo que está acontecendo em nós, né? Precisa acontecer, né? Detalhe. Mas é justamente isso, né? Os símbolos na liturgia, eles revelam o que está acontecendo, né? Assim, de forma espiritual, né? Por trás, né? E aí, é claro, porque o símbolo, ele é mais palpável à nossa natureza, né? E aí é justamente isso. E uma coisa que você falou que realmente é muito bonito, né? Isso acontece no final da quinta-feira, né? Da celebração da quinta-feira, no início da sexta-feira e no início também do sábado santo, Do né? sábado. Que é esses momentos de silêncio, né? Aham. Assim, né? E é interessante porque o silêncio na liturgia, ele mostra o quê? Ele remete à atenção, foco, né? Então, assim, é igual a sexta-feira, você falou aí, né? Sobre esse momento o sacerdote entra e se prostra, né? Aquilo ali é um símbolo de a criação que se cala, ou seja, criando tudo, se cala, assim, né? Esperando a redenção, a restauração, né? E aí depois ele começa, né? O sacerdote começa, faz a oração, coleta e aí começa tudo as leituras e tudo mais, né? Que é o relato da paixão de Cristo, né? Onde ali nós vamos contemplando aquilo que a gente falava anteriormente, né? A morte, né? Que se aproxima de nós para essa morte, né? Que ela se aproxima de nós, mas não mais como um fim de uma história, né? Mas como alguém que nos faz atravessar por um caminho, né? Para que digamos assim, essa morte ela seja frutuosa, né? É a ideia lá da semente, né? Que cai no chão e precisa morrer para que dê frutos, né? Então é bem interessante isso, né? E o silêncio ali na sexta-feira, ele representa justamente isso, né? Justamente esse calar da criação para com o mistério que está para acontecer, né? Ansiando, né? Exatamente. Sua fala me lembrou, se não me engano, Romanos, não sei se é 8. É que a criação Anseia, né? anseia, né? Geme, esperando, né? Esperando A salvação, né? A isso. redenção. E o Sábado Santo, quando também entra em silêncio, né? Com o Círio, né? E ali se faz aquelas proclamações. É bonito também porque justamente ali é o quê? O Sábado Santo é uma celebração de todo o mistério pascal, né? É a criação, né? O pecado, as alianças e assim vai, mas o entrar em silêncio representa também esse silêncio daquele momento lá, né, que Deus criou o céu e a terra, né? E ali é bonito, né, porque o simbolismo é um pouco isso, né? Passa-se a luz, né? Então, por isso que essa luz do círio, né, tá tudo escuro e só aquela chama, o círio que tá aceso, né? Que é justamente essa ideia ali do faça-se a luz, né? Porque essa luz lá do Gênesis, como os padres da igreja vão dizer, né, é o próprio Cristo, né? Ali tem um padre da igreja que agora não vou lembrar qual é, que ele vai dizer que nesse momento do faça-se a luz é quando há a prova dos anjos, né? É quando Deus dá a conhecer mais profundamente o mistério do próprio Deus, né? Ou seja, né? Aí ali, né? Alguns padres da igreja vão dizer sobre a Trindade, outros vão dizer sobre a encarnação do Verbo, né? E o demônio diz: não servirei, né?
alguém que é inferior a mim em natureza, né? Ou seja, um Deus feito homem, né? Então, mas só que ali é bonito isso, né? O Sírio entra porque é nesse momento que a gente decide, né? Ali, né? Quem servirei, né? Assim, a Cristo, que é a luz do mundo, Ou as trevas. ou as trevas, né? É. É por isso que a gente faz toda uma meditação sobre a criação, as alianças e a redenção, né? Para que a gente possa chegar lá na renovação das promessas batismais, a gente possa dizer ali, renuncio firmemente e creio, né? Creio. Então isso é bonito, né? Então é justamente isso, né? Ali a gente tem a experiência dos anjos, né? Na criação, né? Assim, né? Quem nós queremos servir, né? A luz ou as trevas, né? Isso é bonito também, né? Na liturgia. Bonito também. Tem um outro aspecto também que eu acho muito belo quando a gente fala de Páscoa. Como a gente está associando o Antigo e o Novo Testamento, a gente sempre olhar, né, pro Adão e o novo Adão, que é Sim, Cristo, né? O Adão, o primeiro homem, né, ele foi criado, Deus o amou, apresentou para ele muitas coisas, deu ali a autoridade para ele sobre a criação, deu dons, e deu àquele homem a possibilidade de escolher permanecer com Deus, né? E também de escolher não permanecer com Deus, pecar. E infelizmente, livre-arbítrio, e infelizmente ele escolhe, como nós já sabemos e nós vivemos, né? Não permanecer com Deus. O pecado é o fruto da ação dele. E aí nos leva também à morte e muitas outras consequências posteriores. Por outro lado, nós temos a ação de Cristo, né? A ação de Adão, que é uma ação soberba, que queria ser como Deus, né? Saber como Deus. Uma ação totalmente orgulhosa. Sim. Do outro lado, uma ação humilde, de rebaixamento da kenosis, como o senhor trouxe, que gera para nós a salvação. Exatamente. E por causa dessa humilhação de Cristo, a palavra de Deus fala que ele foi exaltado. E nós assim seremos com ele. Então, também na Páscoa, a gente aprende a viver esse movimento, né? Acho que não só na Páscoa, mas na Quaresma, né? A própria mortificação já ajuda a gente a viver esse movimento de humildade, né? De reconhecer as nossas fraquezas, de passar por esses esforços, né? Que a gente escolhe, né? Para essas pequenas mortificações que a gente faz para fortificar a nossa alma, esvaziar o nosso coração e se encher de Deus. E na Páscoa viver de fato essa alegria da ressurreição com Cristo. Experimentar também a ressurreição em nós, né? Só que essa ressurreição em nós hoje, acredito eu que se dá principalmente por conta dessa aproximação mais plena do nosso coração com o coração de Deus, né? Quanto mais próximos dessa luz a gente vai se deixando, a gente vai então fazendo com que a vida de Deus encha a nossa vida. É interessante como um simbolismo que é muito usado na iconografia e tudo mais, né? Na arte sacra, que é a figura do sol, né? Sim. Jesus é o sol da justiça, né? E não é à toa que se usa essa... É claro, isso vem do profeta Malaquias, né? Que é o último profeta ali da Sagrada Escritura antes do Novo Testamento. No último capítulo ali fala, né? Que o Messias seria o sol da justiça, né? E essa figura do sol é interessante porque traz algumas coisas bem interessantes relacionadas à luz, né? Porque o sol, ele é o quê, né? Ele ilumina, né? Mas também ele aquece, né? Certo. Ou seja, Cristo é esse que é a luz que ilumina, mas quanto mais a gente... É isso que você falou, né? Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai absorvendo o calor dele, né? Sim. Que é esse simbolismo justamente o quê? Essa participação da vida dele mesmo, né? De se unir a ele, de tocar a graça dele, né? Então isso é um caminho de transmissão, né? Uma relação de transmissão.
Então é interessante isso, porque é justamente isso que você falou. Quanto mais a gente se aproxima, né, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente vai sendo imergido, né, nessa luz que é o próprio Deus. A gente se transforma nele. Isso. A gente se transforma nele. Porém, é uma transformação que não nos anula. Isso. Isso Não, é legal a gente também não dizer. rouba a nossa natureza. É. Mas é interessante, essa transformação é justamente aquilo que, quando a gente estuda lá, né, a teologia, antropologia teológica, por exemplo, ou teologia espiritual, né, essa transformação, na verdade, a palavra que a gente poderia realmente usar seria restauração, né? Porque o pecado nos transformou, nos desfigurou, podemos dizer assim, né? Sim. Essa palavra acho que é melhor. E a união com Deus vai restaurando aquilo que foi desfigurado em nós, que é a imagem e semelhança, né? Então, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente restaura essa imagem e semelhança da qual nós fomos criados, né? Exato. Então, isso que é a Páscoa, ela tem esse sentido também, né? De restaurar aquilo que em nós foi corrompido, né? Aquilo que em nós foi desfigurado, né? Então, essa celebração, ela mostra justamente isso, né? Cristo que vem para restaurar, né, a nossa vida, né? Restaurar a nossa natureza, digamos. E não é uma restauração que anula a gente, né? Mas é uma restauração como um chamado. E ele se oferece e a gente precisa ir ao encontro dele, né? Então não adianta nada a gente... aquela coisa do... Cristo vem, se entrega por nós e a gente... Assim, eu sempre falo na sexta-feira, né? É interessante que lá no relato da paixão, né? Quando a gente vai fazer a homilia, né? Às vezes eu sempre cito, tem uma pergunta ali que Jesus Cristo faz, né? A quem procurais? Né? Que fala os centuriões, né? Uhum. A quem procurais? Eu sempre falo isso, assim, né? Perguntando ao povo, assim, né? E é uma pergunta que é para mim também, porque o primeiro ouvido é o meu que escuta, né? Mas assim, quem nós estamos procurando ali? Né? Porque assim, a gente pode procurar, é aquilo, né? Dependendo da motivação da pessoa, ela tá procurando N coisas ali, né? Assim, né? Ou só cumprir o preceito, ou tá procurando só uma graça, assim, um milagre, uma libertação, assim, mas quem a gente tem que procurar, né? É Jesus, né? Nazareno, né? É ele, né? Somente, porque é ele que nos proporciona todas as outras coisas, né? A libertação, a cura e tudo mais. É, né? Claro, é interessante porque, se eu falando assim, eu tava imaginando assim. Pode acontecer que muitos de nós, provavelmente, né? Muitos que estão nos assistindo aqui, não é o primeiro tríduo pascal, não é a primeira Semana Santa, né? Mas talvez vá viver a Semana Santa e como se estivesse aí vendo, desculpa a comparação, mas uma série, né? Pô, vai lá, participa, entre aspas, né? Participa, tá lá na celebração, comunga, se emociona, chora, aí tá só esperando o próximo episódio, vai no próximo episódio, vai, e assim vai. Chega no final, tem a parte gloriosa lá, ele ressuscitou, se alegra na rua, vai pra casa, mas algo mudou? Exatamente. Nada mudou. Que são os efeitos, né? Exatamente. Então, assim, o que eu tô querendo trazer aqui? A grande questão é que a liturgia, ela não pode ser tratada como a gente trata uma série, uma TV, algo do tipo. Né? Não é um espetáculo. Ou até mesmo os teatros que a gente vê nas celebrações, nas igrejas, né? Nesse período. Que são bons. Isso tudo nos ajuda a rezar, a encontrar a Deus. Sim. Mas na liturgia, nós temos que viver cada celebração como
porque, como algo que está acontecendo naquele momento para nós. Porque a liturgia, ela atualiza o mistério, né? Exatamente. Ela não é uma recordação. Não é um conto de história. Exato. Tá certo? É acontecendo no presente. O que aconteceu, assim, é o passado que se dá no presente. Se dá no agora. É interessante exatamente. que a liturgia, ela faz um movimento, é a ideia do Apocalipse, né? De São João, né? São João, no Apocalipse, ele usa elementos do passado para relatar algo que ele está vivendo no presente e que, ao mesmo tempo, fala de algo futuro. do futuro. Exatamente. Né? A liturgia, ela faz justamente isso. Né? No presente, a gente atualiza o passado, aquilo acontece como a única vez, né? No Não presente, mais uma vez, mas a única. Exatamente. E a liturgia, ela é capaz também de trazer a experiência futura para aquele momento ali, né? Exatamente. Então, se a gente participa vivamente daquilo que, assim, né, aconteceu, podemos dizer assim, no passado, né, porque é atualizado, né, no presente, e a gente já experimenta algo que é futuro, né, que é a glória, né? Isso. Então, isso é bonito. Exatamente. Né? E assim, esse é um dos grandes mistérios da nossa liturgia, né? Essa memória não é um conto de história, uma recordação, mas é um fazer agora. Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que é esse que tem que ser o coração de um cristão, de todos nós. Porque senão a gente fica simplesmente cumprindo coisas, né? E era, por exemplo, quando eu participava da liturgia, e eu ficava na parte de cerimônia, principalmente, era o meu maior desafio, porque ali o meu coração estava na celebração, mas eu também estava com minha cabeça repleta de pequenas situações que aconteciam durante a celebração, que, se bobear, o povo não percebia 100% dela, mas que precisava acontecer. Então, eu tinha que estar com o olho, de fato, na missa e outro na missa. Mas o coração, ele não podia... Eu lembro muito do padre Moisés, de outros padres da liturgia, que ficavam falando assim: olha, a gente tem que parar e, apesar da correria de tudo, nós temos que tirar algo para beber. Porque senão a gente só cumpre. É só tarefa. Só repete o ritual. Só repete o ritual. Não é só isso, né? O ritual, ele é extremamente importante, porque é o que nos garante que a gente está celebrando o mistério de Cristo. Né? Exatamente. Por isso que a gente não pode ficar inventando coisa dentro do ritual, né? Porque Deus me livre. Acho que nem precisa. É tão rico. É tanta coisa, né? Isso que às vezes eu fico bobo, assim, né? Porque assim, a liturgia já tem tanta coisa e tem gente que ainda inventa um monte de coisa na liturgia, né? Eu lembro que o Frei Alberto, ele falava um negócio, uma vez ele falou um negócio assim, né? Quem não tem o que falar vai sempre inventar alguma coisa. É verdade. Porque assim, né? Se você não conhece a beleza, né? Pra falar, pra anunciar aquilo ali, aí você vai ter que inventar alguma coisa, né? Aí é o sacerdote que pega o cílio e depois sai correndo com ele na mão, né? Ainda bem que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu também nunca vi. Mas vai que em algum lugar isso acontece. Né? Pois é. Assim, não conta, assim, tem gente que faz isso, né? Mas assim, às vezes eu vou ser polêmico agora, né? Porque às vezes assim, qual a necessidade da gente fazer uma procissão do ressuscitado, né? Se aquela celebração toda, ela já manifesta. Aí, assim, às vezes o nosso erro como sacerdote é fazer o quê? É tentar motivar um certo sentimento ou, sei lá, uma sensação emocional nas pessoas, né? Sim. Porque se você bota, assim, eu sempre falo isso assim, qual a diferença do Santíssimo que passa no ostensório e o Santíssimo que passa na âmbula, na mão do ministro? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É o Senhor. Sim. Né? Porque nenhum as pessoas se ajoelham, bota a mão, chora. E no outro ignora, né? E no outro ignora. Entendeu? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, é claro, você usa aquele
aquele gesto que é a procissão com o Santíssimo, a bênção do Santíssimo, porque existe um significado e na cabeça das pessoas, assim, um senso místico em torno daquilo ali, Sim. que aí a pessoa ela acha que aquilo ali vai trazer um benefício para ela. E, na verdade, não, a liturgia inteira já é o benefício. já é o benefício, né? Então, assim, é por isso que assim, quando a gente não consegue transmitir para as pessoas aquilo que é a beleza da liturgia, o mistério que a gente já está celebrando ali, assim, mostrar que elas estão celebrando aquele mistério, assim, a gente precisa ficar inventando coisa para tentar atrair as pessoas, né? E aí é o grande perigo, né? Pra falar a verdade, padre, assim, eu sempre que eu levei uma oração na missa, algo que eu estava rezando e eu levei pra missa como minha intenção, por exemplo, né, de oração, um pedido, sempre eu tive a certeza e muitas vezes Deus me mostrou isso com a realização daquilo que eu pedia, por exemplo. Sempre que eu levei pra missa, eu tinha a certeza que aquele meu pedido estava sendo acolhido por Deus. Sim. E só a celebração bastava. Porque ali, de fato, é a maior das orações. Sim. Porque ali nós somos salvos. É a celebração da nossa salvação. Sim. Toda missa celebramos paixão, morte e ressurreição. De fato, assim, quando o senhor traz essa questão, por exemplo, da procissão, de fato é um plus. É uma cereja do bolo. Mas se não tem, sei lá, uma paróquia que não tenha, não é um problema também. A questão... É legal a procissão, a meu ver, por conta da manifestação da nossa fé pública. Sim. Cremos no ressuscitado. Sim. Assim, eu só acho o que eu acho complicado algumas coisas é justamente o quanto isso colabora ou tira o foco do essencial. Sim. Entendeu? Eu sempre penso isso, assim, né? Por isso assim, que eu sempre penso assim, né? A liturgia ela é cheia de tanta coisa, assim, né? De tantos símbolos, de tanto... Assim, por isso eu tô falando... assim, isso a questão é mais pastoral até do que teológica, né? Mas assim, pastoralmente, isso tá edificando as pessoas ou tá de alguma forma dando algum prejuízo, né? Mal acostumando, ou então assim, levando a pessoa para uma outra seara que não tem a ver com o mistério, mas a questão mais emocional, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu sempre penso isso, porque a gente precisa ensinar as pessoas a dar passos na concretos, fé, né? Né? Concretos na fé. Concretos. Então, assim, e a gente vê que o mundo de hoje é um mundo que as pessoas estão muito dadas, né? O ser humano, ele já é dado às coisas emocionais, sentimentais, isso é nosso, a gente é assim. Mas hoje, cada vez mais essas coisas estão se inflamando muito, né? E acaba que, assim, a gente precisa pensar e repensar muitas vezes, assim, né? Se algumas coisas que a gente faz, realmente elas contribuem para a experiência de fé do povo. Ou a gente está tirando a experiência de fé para dar alguma outra coisa que para elas, sei lá, alimenta uma carência ou então uma satisfação, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sempre falo, por isso que eu sempre, aqui eu falava assim, eu sempre pergunto assim, né? Qual é a diferença do Santíssimo no ostensório e na âmbula? O que é mais importante? O padre parar na sua frente com o Santíssimo ou você comungar? Entendeu? Então assim, a gente precisa se perguntar essas coisas, né? Porque às vezes a gente está errando a forma, né? E é porque a gente não está conseguindo transmitir. É o que o Papa Leão, no início do pontificado, ele falava isso, né? A gente precisa aprender. Nós somos mistério ordenado, né? Nós somos ministros do sagrado, né? Do mistério. Ou seja, a gente precisa ser esse sinal do mistério. A gente precisa aprender a proclamar o mistério. E é claro, o mistério é Cristo, né?
que é Deus, né, que se manifesta em plenitude em Cristo, né? Então, assim, a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? É por isso que a gente sempre tem que avaliar, né? Pastoralmente, assim, a gente precisa ver a realidade e, opa, peraí, acho que agora as pessoas elas estão indo por um outro caminho. Então, a gente poda, a gente equilibra, né? Sim. Para que realmente as pessoas elas possam ter uma verdadeira experiência de fé. E aquilo ali não seja só uma emoção, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito dentro do nosso âmbito litúrgico também. Mas é muito assim, as celebrações, a semana inteira, né, santa, assim, né, com as paraliturgias, né, com as procissões de encontro, de depósitos e tudo mais. Que Tudo tem a ver muito belo, né? Aquilo ali nos ajuda a meditar, a viver esse mistério, né? Eu sempre falo assim, a segunda, terça e quarta é como se fosse um pré-tríduo pascal. Assim, depois a gente tem quinta, sexta e sábado, né? Mas é interessante por isso, né? Porque essas celebrações vão nos ajudando a entrar, né? Elas vão nos conduzindo a entrar no mistério, né? Entrar no mistério. Por isso que é muito interessante a gente fazer essas procissões nesses outros momentos. Para quê? Para que as pessoas elas possam se preparar mais para adentrar no mistério da liturgia, né? Para que elas possam realmente permitir com que o efeito daquilo que está sendo celebrado possa acontecer na vida delas, né? Que é a ressurreição de Cristo. Eu sempre falo assim, Cristo, ele precisa ressuscitar onde, né? Em nós, né? Claro. Assim, né? Através do quê? Através da sua manifestação, né? Eu sempre dou esse exemplo assim, é como se nós fôssemos o túmulo novo, né? E Cristo a gente precisa, tirar a pedra para que Cristo saia, né? Ou seja, transborde, se manifeste através de nós, né? A ressurreição de Cristo se dá através da nossa vida identificada ao Evangelho, né? Então esse é o grande efeito da Páscoa, né? Da nossa vida, né? É a nossa vida que se torna mais próxima ao Evangelho, né? Ou seja, as pessoas veem mais, né, presente na nossa vida a pessoa de Cristo, né? Ressuscitado, né? Então, esse é o grande desafio, né? Um grande desafio. Esse é o principal desafio de todos nós, né? A gente ser eu escutei isso do Astromar, na época que a gente fazia congresso. Há muito tempo atrás, exatamente. Foi uns 20 anos aí, pelo menos. A gente não tinha nem cabelo branco. Pô, se for ver hoje, nem cabelo tem, né, padrinho? Tem raspado. O Astromar, ele falava assim, que a gente precisa ser o quinto evangelho, né? Não sei se foi ele que criou isso, não sei, isso não importa, mas isso é muito importante, né? As pessoas precisam ler Cristo em nós, né? E não só através de uma camisa, mas precisa estar encarnado, né? Exatamente. Isso tem que estar encarnado em nós. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui agora só dá sentido, de fato, para aquelas pessoas que vão olhar para a Semana Santa, para o Tríduo Pascal, para a Páscoa, se viver também esse movimento interior, né? Exatamente. Né? Vou lá, me confesso, busco viver a santidade e busco me aproximar de Cristo de verdade, né? Exatamente. Buscar um coração que queira fazer aquilo que Cristo quer. Esse é o principal ponto, né? E para viver esse coração, que na verdade a gente voltou no início do podcast, né? Acredito, padre, que a gente tem que ir nos purificando, rompendo com muitas coisas que nós vamos colocando no nosso coração, né? Por isso a quaresma, né? Pra gente se esvaziar. E é por isso que, assim, né? A gente não... Assim, né? Por isso que a cada ano a igreja ela renova esse mistério, atualiza esse mistério, né? Por quê? Para que cada ano a gente possa, na boa vivência dessa liturgia, a gente consiga dar esses passos de ressurreição, né? De transformação em Cristo, né? Transformação em Cristo. E cada ano a gente vive bem, né? Assim, né? Esses passos, a gente vai dando esses passos cada vez maior de identificação, de transformação nele, né? De restauração da nossa própria vida, né?
Isso é aquilo que nos propõe, né, a própria liturgia, onde a cada ano a gente vai nesse ciclo, né, atualizando tudo isso na nossa vida, né? E a cada ano um pouquinho melhor do que nós fomos no ano passado. Exatamente. Sempre assim, né? É legal a gente viver não imaginando, eu tenho um ano que vem. Não, eu tenho um agora. O agora. Tá certo? Não tem como você garantir que você vai ter ano que vem. Não tem como. E o que a gente precisa fazer no agora? É dar aquilo que está ao nosso alcance. Isso, né? o nosso melhor possível ali, né? Na moral, né, eu lembro que a gente estudava, né, com o padre André, né? Isso. Ele falava uma coisa interessante. Ele falou poucas vezes isso. Assim, né, mas uma vez ele falava uma coisa assim, ele falou assim, ninguém está obrigado ao impossível. Né? Quando ele falava daqueles casos, né? Sim, que eram bem complicados. Muito complicado. Mas é interessante que ele falava isso assim, né? Porque assim, a moral, ela, é claro, existe a regra, né? Mas a aplicação pastoral dela, ela também tem circunstâncias, né? Sim. Então, assim, a gente precisa saber bem a regra para que a gente possa, diante da circunstância, discernir bem para aplicar bem, para viver bem. E aí ele falava isso, ninguém está obrigado ao impossível, né? Então hoje, eu gostaria de ser santão, né? Assim, né? Sem não ter mais pecado, má inclinação. Eu gostaria, seria muito bom, né? Mas assim, essa não é a realidade, né? Então assim, mas hoje, o que eu tô dando hoje, né? Tô dando o máximo que eu posso, né? Eu tô lutando, né? O máximo que eu consigo. Para me aproximar daquilo que eu tô idealizando, né? Então assim, como ninguém tá obrigado ao impossível, se eu tô dando o máximo que eu posso, mesmo que seja como a viúva, as 2 moedinhas, né? Eu tô dando tudo, né? E é isso que me salva, né? O que nos salva não é a perfeição, mas é a perseverança no caminho de aperfeiçoamento, né? O esforço diário, que esse esforço é o quê? Não é alcançar a salvação pela nossa própria força, isso aí é pelagianismo, né? Claro. Mas o nosso esforço é colaboração com a graça, né? Então, assim, quando a gente se esforça, a gente está colaborando para que a graça ela haja com mais potência em nós, né? Cada um de nós. E aí, é claro, quando a gente se esforça e a cada ano a gente vai vivendo bem esses mistérios, a gente vai aprofundando e aí isso vai realizando uma grande obra na nossa vida, né? Essa é a grande beleza, né? Da liturgia e, é claro, principalmente desse tempo que a gente está aí, né, para viver, que é esse momento de experimentar na nossa própria carne a ressurreição de Cristo. Esse corpo glorioso de Cristo, ele se manifesta em nós, através das nossas atitudes. E nós somos membros do corpo místico, né? Então, uma vez que a gente imita Cristo, uma vez que a gente tem em nossas atitudes as atitudes de Cristo, em nossos lábios as palavras de Cristo, em nosso coração os sentimentos de Cristo, né? Como a música Padre Zezinho, né? Pô, tá lembrando dela. Como Jesus amor, né? Você lembra da professora Cláudia, de filosofia? Que ela, numa aula dela lá, ela cantou essa música. Eu fiquei você falando, lembrei dela, lembrei da música. Mas é justamente que coisa, isso, né? Isso. O efeito, né, da Páscoa na nossa vida é isso, né? Isso. Bom, padre, então assim, eu acho que todo esse podcast mostrou para nós assim que a beleza da Semana Santa, a beleza que nós temos de viver aquilo que nós precisamos esperar, né? Nosso coração precisa estar ansioso também pela Semana Santa, né? Principalmente por conta do encontro que nós teremos com Cristo e com Nossa Senhora diariamente, um dia após o outro, da segunda até o domingo, assim. Aliás, de domingo a domingo, já começar agora, né, com o domingo de Ramos, né? Até o domingo da ressurreição, sábado de aleluia, domingo da ressurreição. Cada dia nós vamos mergulhar um grande mistério da vida de Cristo que precisa tocar a nossa vida, né? Então, assim, o que o Senhor, como um padre, propõe para aqueles que nos assistem a viver nessa Semana Santa? Assim, uma das coisas, né, como a gente já partilhava isso lá, quando a gente falava do Tríduo Pascal, né, uma coisa que é muito importante para essa semana é a gente buscar
guardar um pouco mais o silêncio, né? Assim, tem momentos na nossa casa, porque a gente vive num mundo tão agitado, né, barulhento, né? Acho que é importante a gente guardar um pouco mais o silêncio, né? Evitar, né, de ficar ligando coisas só para ter a sensação de ter alguém acompanhando, né? Mas assim, tentar viver esse momento do silêncio, né? Assim, fazer uma boa meditação da palavra, né? Pega lá, né, antes de quando você for para a celebração, domingo de Ramos, poxa, pega a liturgia diária, leia a liturgia diária, né? A gente prepara a Santa Missa assim, né? A gente pega a leitura, a gente vai ali lendo, faz a nossa meditação, vê uma coisa que a gente achou interessante, porque às vezes aquilo que a gente absorveu ali da nossa leitura é aquilo que lá na celebração, às vezes o sacerdote vai falar, ou o diácono vai falar alguma coisa, e aquilo vai responder o que a Um gente... anseio. Exatamente. Então a gente prepara bem a nossa Semana Santa e vive bem ela quando a gente aproveita, né, as leituras de cada dia, da liturgia, e quando a gente a gente for para a missa, leia antes, né, a liturgia, né? Vai lá, né, leia a oração coleta aquela primeira oração que a gente faz na Santa Missa, né? Ali já dá como que uma linha mestra daquilo que vai ser celebrado, né? Então, lê aquela pequena oração, lê as leituras, né? E isso vai te ajudando cada vez mais a adentrar naquele mistério, né? Que é assim, né? Entrar no mistério é Deus que nos insere, mas a gente precisa colaborar, né? Dando algo, assim, uma matéria, podemos dizer assim, Concreta, né? boa de Boa. modelar, né? Podemos Sim. dizer assim, né? Então, o silêncio e aproveitar, né, a meditação da palavra, principalmente da Santa Missa, né, da liturgia diária, né? Isso nos ajudará muito a viver, né, e a perceber aquilo que Deus quer falar conosco nessa semana, né? É uma semana de muitas graças, e é uma semana de realmente de perceber essa presença ressuscitada de Cristo em nós, né? Que renova a nossa fé e motiva o nosso caminho, né? E é claro, né? Já nos faz experimentar a verdadeira alegria do céu na terra, né? Então, é por esse caminho que a gente vai e é assim que a gente vive bem a Semana Amém. Santa. Amém. Eu acho que esse é o caminho mesmo que precisamos viver. Isso. Que não é um caminho fácil, é um desafio. Exatamente. Mas eu acho que nós, como cristãos, né? Cristo fez tanto por amor a cada um de nós, né? Nós precisamos também nos mover para Ele, né? Não nos mover simplesmente por nos mover, mas para encontrá-lo, para estar com Ele, para estar com o Mestre, ouvindo do Mestre, né? Então, eu acho que é desafiante tudo que o Senhor trouxe, mas aquilo que a gente conversou aqui, mas eu acho que é necessário para a gente viver. Sim. Então, assim, eu acho que eu espero, né, que todos nós possamos ter uma boa e santa, né, Semana Santa, um grande sábado santo para todos, né? Sim. E se Deus quiser, que possamos permitir que o Senhor ressuscite também no nosso coração. Isso aí. Que no Sábado Santo nós possamos fazer uma verdadeira renúncia do pecado, do mundo, da carne, do demônio, e fazer uma profissão de fé realmente sincera diante de Deus. Isso aí. Não só para aquele dia, mas para a vida toda. Né? Exatamente. É isso aí. Então, esse é o nosso podcast. Lembrando, né, que você possa deixar também o seu like, compartilhar esse vídeo para muitas outras pessoas, para que esse podcast que está se iniciando, né, junto à Diocese, possa alcançar muitos outros corações. Se você gostou desse conteúdo, então envia isso para outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que vai gostar, né, de um conteúdo católico, e também siga também os nossos canais. O padre tem 2 canais, né? Sim. Divulga aí, padre, seu canal. Que é o Padre Rafael Augusto, né? Que é o meu canal, onde lá você encontra a liturgia das horas, ali também alguns cursos, né? De espiritualidade, mariologia, alguns conteúdos nesse sentido, né? Orações também que a gente posta ali
Eu sempre falo que esse canal é como se fosse um mosteiro, né? Tem oração o dia inteiro, né? A liturgia das horas, né? Tem ali, né, às vezes, alguns conteúdos que a gente produz e coloca ali também. E o outro canal, que é o canal Lexio Divina, né? @Lexio Divina, que é um canal que o propósito dele é trazer uma meditação melhor, né, assim, da liturgia diária. Ali a gente coloca também a homilia diária, né? E esse canal ele tem o propósito de fazer um aprofundamento na Sagrada Escritura, né? Então, assim, a gente está devagarinho ali engateando com esse canal para que a gente possa trazer mais conhecimento sobre a palavra de Deus para todos aqueles que desejam, né, aprofundar, né, e conhecer e, é claro, ter mais intimidade com Deus através de sua palavra, né? Isso aí, o meu é o canal Na Leitura. Lá, a minha meta é trazer resenhas de livros católicos, apresentar alguns livros católicos, sem dar muito spoiler. Geralmente eu costumo sempre trabalhar um ponto e faço uma catequese sobre aquele ponto do livro, leio, desenvolvo um capítulo do livro apenas, para não saturar todo o livro, não faz sentido, né? Até porque num vídeo de 10, 15 minutos não dá pra falar de um livro inteiro. Não é o propósito. Mas a ideia é sempre apresentar um bom livro católico para vocês. E quando o livro não for católico, é um livro com valores católicos, com valores cristãos. E também tem outras coisas, como catequeses também que eu apresento, algumas formações dentro da área da filosofia, também da doutrina católica. Então, entrem aí, acessem os nossos canais para que possam também vocês nos conhecer um pouco mais e também nos ajudar a crescer cada vez mais no YouTube. E evangelizar cada vez mais. Isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo Prática Celeste. É isso aí. A gente vai ensaiar esse final ainda. Valeu. Fiquem com Deus. Vamos criar tchau, um tchau. jingle.